Esse é um tutorial sobre o software SolveSpace, realizado por mim, Alice Cavalcante Lopes, e pelo Rafael Alves Padilha, aluno de bacharelado em Ciência da Computação da UFG. A apresentação vai ser dividida em alguns tópicos: a identificação do software, sistemas operacionais para os quais está disponível, finalidade do software, principais características e limitações, e, por último, uma breve simulação utilizando o software em questão. Começando pela ficha técnica do software, o nome oficial é SolveSpace Parametric 3D CAD, que em português significa desenho assistido por computador. Ele é similar a softwares mais conhecidos, como o AutoCAD e o FreeCAD, utiliza a licença GPL v3, foi criado em 2008 para substituir o software Sketchflat e em 2013 foi oficialmente lançado como um software livre, ou seja, sem custos para o usuário, e atualmente é mantido por voluntários. Na imagem do lado, a gente tem uma simulação criada no SolveSpace de um mecanismo em 3D. Com relação aos sistemas operacionais, o software foi inicialmente criado para Microsoft Windows, mas a partir de 2016 passou a ser disponibilizado para Linux e macOS, sendo que a versão Linux é distribuída como um pacote Snap ou nativo. A finalidade do software SolveSpace, assim como de outros CADs, é facilitar a criação e otimização de designs mecânicos e eletrônicos e gerar simulações, como mostrado na imagem do lado do funcionamento de pistões. Os CADs paramétricos ou procedurais permitem ao usuário fazer alterações no modelo 3D, mantendo relações geométricas e funcionais. Já quanto às características principais do software, ele foi desenvolvido na linguagem C++ e atualmente se encontra na versão estável 3.1 e recebe updates regulares. O último update lançou no dia 1º de julho desse ano. Uma feature interessante desse CAD é que ele também possui um modo de design em 2D, que serve para uso mais geral e abstrato, que é uma feature que foi abandonada por muitos softwares no ramo, porque ela se tornou praticamente obsoleta com o advento da modelagem 3D. Outra característica interessante é que no software segue a filosofia de backwards compatibility, que é uma característica notória principalmente do Microsoft Windows. Significa que uma dada versão do programa, os projetos feitos em qualquer versão anterior ainda são aceitos. Então isso confere uma certa confiabilidade ao programa. O SolveSpace, dentro do universo de software de design assistido, existe praticamente como uma alternativa às opções de maior renome, como o AutoCAD da Autodesk e a sua contrapartida de free software, que é o FreeCAD. E por isso ele possui certas limitações quando comparado aos seus principais competidores, como por exemplo o suporte limitado a operações booleanas do tipo NURB Surface, principalmente na ordem das operações. E ele inclusive lista essa limitação em um disclaimer na sua documentação oficial. Além disso, o formato de arquivo do SolveSpace, o SLVS, apresenta certas limitações quando comparado com o Drawing, ou DWG, que é o padrão utilizado no software da Autodesk. Notavelmente, o SLVS não permite a interseção de partes de sketches diferentes. Provavelmente o maior drawback do SolveSpace é que ele possui suporte muito limitado para CAM, ou Computer Aided Manufacturing. Ou seja, se você precisa que o seu software de CAD também consiga se comunicar com máquinas para manufaturar o modelo projetado, o SolveSpace pode não ser uma boa opção. Depois de instalar um software no seu método preferido, ele vai abrir essa janela principal e uma janelinha secundária, que é essa que está mostrando aqui embaixo. A janelinha secundária é um navegador de propriedades. E na janela principal, a gente tem um painel de ferramentas e a gente tem esse painel principal que mostra o plano ou o grid em 3D que você vai usar para fazer o seu CAD. Aqui em cima, a gente tem principalmente ferramentas de desenho em 2D, como por exemplo a ferramenta de fazer uma linha, e essa ferramenta aqui de fazer retângulos. E também tem outros tipos, como essa aqui de texto, uma de imagem e tudo mais.
Aqui a gente tem ferramentas de restrição, por exemplo, de restrição de ângulos, como por exemplo esta, que restringe um ângulo para ser estritamente perpendicular. Ou esta daqui, que restringe para qualquer ângulo que você quiser. Isso aqui para poder criar um design bem preciso. Para deletar uma linha, você seleciona ela e aperta Delete. E aqui embaixo a gente tem ferramentas de desenho 3D. E aqui você pode mudar entre o modo de visão. Aqui você coloca no modo de visão isométrico mais próximo. E clicando nesse do lado, você coloca no modo de visão alinhado em 2D, para poder fazer uso em 2D.